Bom dia. Oh, Deus, quero agradecer à igreja e esse dia maravilhoso. E ontem à noite eu estava muito cansada. Estávamos aqui desde as 7h30, 8 horas da manhã, e nós tivemos aí uma média de 12 horas ouvindo ministrações. E que delícia que foi. Gente, eu não me cansei de ficar à frente ouvindo todos os ministrantes. Para mim foi algo muito atípico porque eu nunca tinha feito isso antes, tá? E eu saí saciada, mas como eu não havia dormido na noite anterior, eu só cheguei em casa, capotei e dormi. E eu fui dormir com uma saudade dos meus filhos, sabe? E eu perguntei assim para o Senhor, Senhor, será que vale a pena eu sentir isso? Era como se eu perdesse o brilho daquilo que eu estava vivendo. Foram minutos assim, sabe? E aí eu fui dormir e eu acordei já quase chorando, já com saudade. Aí, na casa dos irmãos onde a gente está, do Fernando e da Sandra, aquele café maravilhoso. A Sandra, tudo que ela faz é excelente e a comida dela é muito nutritiva. E Sandra, eu profetizo na tua vida que tu vai nutrir muita gente através da tua alimentação. Porque já me deu uma força. Aí o Sandro e o meu marido tiveram a ideia de andar de bicicleta. E eu quero falar sobre isso. Obrigada, Fernando. Eu chorava andando de bicicleta, porque o meu pai disse assim: Grace, eu não te chamei aqui para trabalhar. Eu te chamei também para descansar. Eu te chamei também para contemplar. E nós andamos em quantas cidades? Tá, em vários bairros. Gente, foi maravilhoso. Eu nunca vivi isso, nem imaginei, nem nos meus sonhos. Aquele ventinho fresco, aquelas paisagens. Eu vi idosos com 80 anos, 90 anos andando de bicicleta. Essa qualidade de vida. E o Senhor ministrando isso comigo, né? De poder descansar. E eu quero já fazer essa pergunta: você tem aprendido a descansar? Como é que foi o seu pai? Como é que foi a sua criação? Ele te ensinou a descansar, sem ficar pedindo resultados, sem ficar dizendo, você tem que crescer, você vai ter que trabalhar. Quero falar hoje sobre isso. Já está aqui, pode colocar lá a irmã atrás, não é a irmã, é o irmão. Vou falar sobre parentela e família de Cristo. Essa mudança de mentalidade para podermos acessar essa visão de reino que o Senhor tem para nós através das mesas. A parentela, ela vem do nosso sangue, genética, criação, culturas, valores e as heranças. Como é que foi a construção da sua alimentação na sua mesa? Você tinha mesa com o seu pai, a sua mãe? Que foi que criou você? Te ensinaram a comer direito? Como é que foi o comportamento na sua mesa? Era saudável? Tinha mesa? Tinha comunhão? Eu sempre ensino isso para os meus pacientes. Na hora da mesa, não é hora de falar de política, não é a hora de discutir. A hora da mesa é para se nutrir, falar de coisa boa, olhar olho no olho, perguntar como foi o seu dia, como que nós estamos cuidando dos nossos filhos ou das nossas visitas, né? Quais são as experiências da mesa no altar do nosso lar? Porque a nossa mesa é um altar que nós levamos em adoração a Deus.
Como que está sendo essa cura nesse ambiente? É gostoso estar na sua mesa? Ou é um estresse? Deus tem ministrado muito isso comigo, tá? De como eu tenho construído, a forma como eu construo a mesa. E quando eu vou conversar com pessoas, né, e até no meu livro eu falo isso sobre como construir um ambiente saudável, né, e começando essa intimidade na mesa, né, eu percebo que pessoas que não conseguem se conectar, que tem muita discussão em casa, elas não têm mesa, elas não param para comer junto. Muitas vezes a nossa correria, o ter que dar conta de tudo, nós não conseguimos fazer detalhe. Porque eu faço uma pergunta para vocês. Olha só. Para a gente ser saudável, a gente precisa comer o tempo todo? Não. É a qualidade. Para termos relações saudáveis, não é o tempo que nós estamos juntos. Até porque tem mãe que diz assim, eu vou ficar com os meus filhos em casa, mas é tanto grito, tanto berro, que às vezes causa mais trauma, viu? Do que se deixasse, infelizmente eu falo isso, que se deixasse na escola. Porque é briga. Porque não disciplina, é pancadaria, ela vê a mãe na depressão, vê os pais se brigando. Tem casamento que, não, só vou, enfim, e separar quando morrer. Porque não querem separar a herança, mas estão se matando dentro de casa. Abusos emocionais. Abuso físico. Destruindo lares. As capas que nós temos vestido da religiosidade, do que os outros vão pensar, tem desconstruído a personalidade saudável do qual o Senhor projetou no Éden. Amém, gente? Agora, a família de Cristo. Cristo é o cabeça do marido, não é verdade? E o marido é o cabeça. Se nós não ressignificarmos e desconstruirmos a mentalidade antiga da parentela, será que vamos conseguir construir uma mesa relacional saudável com a família de Cristo? Vamos conseguir compartilhar com os irmãos os nossos momentos bons? Vamos proporcionar alimento para a igreja nutritivo se nós não conseguimos ressignificar os traumas da parentela, da maneira como nós fomos criados. Eu nem trago para a família de Cristo, mas vamos continuar aqui nessa primeira mesa, na sua casa. Você está repetindo padrão ou não? Padrão antigo. Em média, tá? A partir dos 30 anos vem a fase adulta. Ou seja, qual é a fase adulta? Eu preciso dar certo financeiramente até essa data. Eu preciso estar casado até essa data. Porque fica mais difícil, parece que depois. Essa sensação, né? E principalmente depois daí, as pessoas também, inconsciente, elas começam a repetir padrões antigos dos pais. Assim, tô parecida com meu pai. Tô parecida com a mãe. Alguém já se percebeu? Começa a ter filho, começa a ver agora com quem que tá parecido. Vem as coisas boas, mas também não vem as coisas boas, né? Começam a vir sentimentos do que os pais tinham. Até aquilo que a gente não gostava nos nossos pais. Infelizmente, a gente começa a reproduzir. Eu falei ontem pra vocês, né? Que eu não tenho mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos de idade. E eu lembro que a minha mãe... Eu era muito arteira, gente. Não, arteira demais, assim. Eu era pra... Se eu nascesse homem, tava tudo certo. Mas o negócio que eu não era menino, né? Então, eu pulava em árvore. Eu virava carambota. Eu saía escondida para mim ir para cachoeira. Então, muitas vezes tinha que bater para eu não morrer, né? Não morrer por aí. Eu morava no sítio. Eu saía, gente, para fazer aventura nos morros, para se perder e não voltar mais. Então, assim, eu sou do interior de Santa Catarina, numa cidadezinha. Cidade não, né? Porque era um sítio mesmo. Deveria ter uns 100 habitantes ali, final da linha. O final da linha era uma cachoeira, sabe?
fiquei de lá, gente, imagina que eu estaria na Holanda um dia. Não existe, eu sou a improvável. Eu morei num lugar improvável. Eu tinha uma família improvável. Não despreze nada do seu passado, independentemente de onde você veio, nem a sua idade. Porque basta assim, ó, dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele usa tudo, desde que seja para a glória dele. Então eu apanhava, gente, eu apanhava de vara. Entendeu? Não tinha muita conversinha. Uma vez eu lembro que meu pai falou assim à minha mãe, quem é que vai bater, tu ou ela? Tu ou eu bate, eu deixo que eu bato dessa vez. E a gente depois começa a contar e até ri. Só que quando vem a ira com a filha e eu me vejo batendo daquele jeito na minha filha, na hora, o Espírito Santo falou, tu tá repetindo o padrão da tua mãe. Sabe o que eu fiz? Minha filha deveria ter uns 4 anos de idade, 5. Ao invés dela comer a comida, ela jogou a comida no lixo. E eu fui ver depois. E aí, eu me ajoelhei com ela, ao lado dela. Eu assim, filha, mãe precisa orar agora. Nós vamos orar juntas. E eu pedi perdão pra ela, do jeito que eu bati nela, tá, gente? Foi do jeito assim, eu tava irada. E eu pedi assim, Senhor, me ajuda a ser a mãe que a Marjorie precisa ter. E ela, ajoelhadinha assim, Senhor, me ensina a ser a filha que a minha mãe precisa ter. Eu precisava ter um novo padrão. O meu padrão não vinha da genética. Entendeu? Não foi construído na parentela. E ali, naquele momento eu entendi, eu deixei o Espírito Santo começar a desenvolver um novo padrão. E é um processo, tá, gente? Ninguém muda assim, ó. Não, nós apenas abrimos a porta para que ele possa entrar e começar a desenvolver uma nova filiação. Agora, ele começa a mudar a nossa mentalidade. Ei, Graciela. Ei, Leandro. Ei, Patrícia. Ei, tu é meu filho. Tu é minha filha. E eu quero te ensinar a caminhar como um filho e uma filha. Porque esse novo padrão, ele começa agora a mudar as nossas mesas. Agora que eu tenho que baixar, tudo aqui em cima. Como é que eu faço aqui? Me ajudem. Preciso de ajuda. Eu que gosto de bater. E esse novo padrão, ele começa agora a determinar os nossos relacionamentos com o padrão do céu. Faz sentido para vocês? Por isso que não cabe no nosso passado o novo que o Senhor tem para nós através de uma nova mentalidade. Não tem como nós continuarmos produzindo os mesmos pensamentos, as mesmas crenças no novo de Deus. Por isso que, independentemente de onde você veio, agora é abrir um novo portal. Ter acesso a esse novo ambiente, essa nova atmosfera que ele vai dando para nós como filho, como filha, ensinando agora a ser pai e a ser mãe com as características da família de Cristo. Essa família de Cristo, tá? Que é uma sala aonde o pai, ele determina as cadeiras de cada filho. Tá entendendo? Ele diz, Grace, tu vai sentar aqui. E eu quero te ensinar isso, isso, isso. Andréia, tu tá nessa fase, porque eu te conheço. Tu é minha filha. O pai não vai dar cadeira com autorizações para filhos que não vão saber lidar com alguns tipos de decisões. O filho imaturo não sabe lidar com uma faca afiada. O que ele vai fazer com essa faca? Pode cortar o dedo. Por isso que tem cadeira que não é para todo mundo.
E essa submissão a esse lugar de pastoreio nos ensina a caminhar de uma forma mais saudável, relacional, entendendo o tempo e as estações da nossa vida. Nós precisamos tirar as ansiedades, os medos que foram causados pela antiga visão de mesa. Quais as carências das mesas antigas que nós queremos trazer para a família de Cristo? Quais as dificuldades que nós passamos? Talvez crianças que nunca tiveram a sua vez. Sempre foi muito escasso ter tudo. E aquela mentalidade de escassez ainda ela continua nesse lugar. Ah, para o outro dá certo, mas para mim não. Sabe aqueles irmãos? Não, aquele irmão lá foi para a Holanda, tá bem. O outro irmão ficou lá no Brasil. Ou o irmão foi lá para a Holanda, mas gastou todo o dinheiro e voltou para a casa do pai sem nada. Para quem eu quero aprovar alguma coisa? Eu quero ainda ficar dando resultado para ser aceito. Eu quero dar resultado para ter aceitação. Porque olha só, na família de Cristo, quando o Senhor é cabeça, Ele vai nos deixar sentado até que a gente aprenda que nós não estamos aqui para dar resultado. Nós não estamos aqui para ter a melhor performance. O único propósito é servir a Cristo e ser filho. Por isso que o trabalho, muitas vezes, para nova mentalidade, ele não combina. Gente, nós vamos para o céu o quê? Nós vamos fazer o quê no céu? Trabalhar ou descansar? Hã? O que a gente vai fazer no céu? Será que a gente vai trabalhar? Vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Mentalidade do descanso. Deus fez o céu e a terra. Ele criou os animais. Ele fez o homem e disse para o homem, agora governa. E ele deu nome aos animais. Toda organização nos leva a um governo. Uma vida organizada vai nos levar para o governo e o descanso. Só que a mentalidade de escassez, que nós nunca estamos contentes com nada. Estou sempre querendo aprovar, sempre querendo ser provada ou aprovada, sabe? Ai, eu tenho sucesso, olha só, eu trabalho um monte, pai. Olha, mãe, eu trabalho um monte. Por um tempo, pai e mãe, eu não dei certo. Mas agora estou aqui, ó, trabalhando para dizer que eu sou um filho bom. Gente, combina com Deus? Combina com Deus Pai? Combina com a nova mentalidade? Não combina. Só que existem ainda algumas lacunas, algumas feridas em nós, que nós estamos colocando para Deus aquilo que não foi dele. Mas o nosso gerador, o nosso pai, a nossa filiação, infelizmente, porque não tiveram também um bom pai, né? Porque não tiveram essa relacional, essa relação, essa genética geracional de nos ensinar a ter descanso, de nos ensinar a ter mesa, a sermos cuidados, a sermos amáveis. Não. Antigamente se criava filho para ajudar ainda na roça. Quem já passou por isso? Hã? Não era? Vão ter filho porque, 7 anos já começa a trabalhar. E, gente, eu comecei a ouvir no consultório. Homens de sucesso, mas homens cansados. Porque trabalham desde cedo. Aprenderam a negociar. Até o pai tinha uma boa empresa, mas ensinou aquele filho a negociar de 11, 12 anos e com muito orgulho. O filho não aprendeu essa mentalidade de descanso. Não tinha isso. Para ter sucesso, para ser homem, para ser mulher, é isso. Aí tu vai ter respeito. Então, quando eu estou descansada, como assim? Eu converso com empresários que não têm férias. E eles têm dinheiro. Porque não é o quanto eu tenho, mas como eu gasto meu tempo. Não tem a ver com muito pouco, até porque a mentalidade
de escassez, ela pode estar naquele que tem muito. Gente, olha só. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus não tem problema com dinheiro. Quem tem é a gente. Deus não tem problema com dinheiro. Quem tem é a gente. Como a gente se relaciona com ele. Como nós estamos nos relacionando com o nosso tempo. Vocês são imigrantes, estão aqui num país que ele é considerado um dos países que tem mais qualidade de vida. Eu faço uma pergunta para vocês. Agora, como é que tá a qualidade do tempo? Tá corrido, gente. E eu descobri uma coisa, hein? Que pra ser feliz aqui não precisa nem de carro, é só ter uma bicicleta. Hã? Vocês estão aproveitando? Como igreja, irmãos, vocês estão aproveitando isso? Vocês estão aproveitando o descanso? Ou vocês estão aqui porque tem que provar que deram certo lá para a parentela? Quais são as cobranças que ainda estão nos nossos ombros como filho de Deus, como irmão de Cristo? Essa mesa relacional que está aqui ainda. Opa, volta lá para cima. Essa mesa relacional que está ali é uma mesa. Se não conseguir voltar, tá tudo bem. Ela é uma mesa de compartilhar. Ela é uma mesa simples, mas olha só. Um simples com autorizações. Porque quem tem mesa em Cristo começa a receber agora uma nova herança do céu. Um novo legado. Autorizando como filho do rei a se posicionar com uma mentalidade de reino. E essa mentalidade de reino nos seleciona e nos difere do mundo. Porque eles não alcançaram essa mentalidade. Essa família de Cristo, aonde o pecado individual, né, como falei ontem, precisa se tornar como uma responsabilidade coletiva, porque nessa mesa todos sofrem o que a gente sofre. Nós temos empatia. Nós compartilhamos do que é bom e nós precisamos também confessar aquilo que não é bom para sair desse lugar. Eu falei ontem também, né, que existe uma, vamos dizer assim, uma orientação do pastoreio, lá de onde eu venho, de Criciúma. Caminham em dois, marido e mulher. Porque não é porque eu prego que o meu marido tem que pregar e não é porque ele prega que eu tenho que pregar. Só que nós precisamos estar no mesmo lugar com Deus. Nós precisamos saber compartilhar das mesas. Porque quem escolhe ao que dá de autorização é Deus, não é uma religiosidade. Se o pastor prega, a pastora tem que pregar. Ou se a pastora, sabe? O conjuntinho que não cabe mais. Agora o quê? Tem que ter aliança. Tem que ter verdade. Tem que ter vulnerabilidade exposta. Até porque, quando nós não temos mais essa mentalidade de entrega, de resultado, a gente não importa mais o que os outros vão pensar da gente. É o que Cristo pensa, não é? Porque essa mesa, quem seleciona é Deus. Quem seleciona é o Senhor. É Ele que movimenta. E isso é o que está sendo desconstruído nesse momento, nesse novo tempo que estamos vivendo como igreja. Essa restauração que nós conversamos ontem, ela está passando sim para um novo tempo. Uma nova mentalidade está vindo para um lugar. Uma mentalidade que sabe que se a mesa em casa, ela está nesse processo, ei, Espírito Santo, me ensina a ser mãe. Ei, Deus, diz aqui como é que a gente precisa se relacionar, porque esse altar, ele vai sair da casa. Ele vai sair da intimidade do lar. Ele vai ser exposto. É ele que atrai o reino de Deus. É esse movimento interno.
Aprender que a sala do ministério é um ambiente onde nós somos forjados e preparados para cumprir o nosso propósito divino, iluminando o caminho dos outros. Essas chaves que ele vai nos dando aqui no ministério é para iluminar o caminho do outro. É para trazer o outro para perto. Não tem a ver sobre mim, não tem a ver sobre outro, tem a ver sobre aquilo que o Senhor nos deu. Reconhecer seu novo lugar. Esse novo lugar que é o senso de pertencimento. É uma ligação psicológica entre o indivíduo, a comunidade e a igreja, cuja unidade e permanência fazem sentido para os seus membros. Desde que nascemos, temos, olha só, na psicologia, desde que nascemos, temos a necessidade física e emocional de pertencer a um grupo, comunidade ou meio. Quantas vezes eu ouço, Grace, eu não me sinto parte. Eu acho que fulano fala de mim, eu acho que cicrano não gosta de mim. Aí eu começo a perguntar assim, como é que foram as tuas experiências antigas? Como é que tu construiu até agora? E ela começa a trazer essa bagagem. E aí eu digo assim, olha, não deixa o passado interferir no novo. Não tem a ver com a fulana de tal. Tem a ver é que lá atrás tu não se sentia pertencida. E nós estamos querendo construir novos relacionamentos com as experiências do passado. Por isso que quando o Senhor ele nos ajunta para o meio, no grupo de pessoas, nós precisamos passar por essa lavagem mesmo de alma. Nós precisamos ser ressignificados. Porque se nós não formos, nós vamos começar a contaminar pessoas. Faz sentido? Nós começamos a disseminar, a dividir, porque nós estamos com aquelas experiências antigas e estamos sempre com aquele receio. Vou me passar a perna. Não vou me deixar fazer. Nada dá certo para mim. Né? Ou, ao contrário, né? O excesso de confiança, que não pede autorização, que eu sei tudo, que eu não me submeto, que eu não me submeto. Esse autoritarismo ao invés de autoridade. O equilíbrio. Na família de Cristo, isso não é utopia, mas nós precisamos sempre estarmos na submissão do processo. Humilhando-se. Dando a honra sempre ao outro. Celebrando o movimento do outro. Deixando o dom aparecer. Porque ele está vindo com uma ferramenta nova e vai me ajudar, porque é para colaborar. Quem está aqui, gente, olha só, ministrando. Eu vejo uma organização do céu tão linda, sabe? Porque quem está ministrando no teclado, no violão, tá ali, tá ministrando comigo, assim, Deus, glória a Deus, porque ele toca bem, glória a Deus, porque a voz dele ecoa no meu ouvido e me dá uma sensibilidade de te ouvir, porque ele é luz na minha vida. Porque quando ele prega, tem unção e está clareando o meu coração. Deixe vir para você. Se conecta com o novo. Porque aquilo que eu celebro, eu movimento para a minha vida. Aquilo que eu celebro, que eu admiro, eu estou contemplando também para a minha vida. Olha só, tanto para o bem quanto para o mal. Não é verdade? O que você está deixando entrar? Reconheça esse lugar, essa cadeira, esse movimento que é seu. Existe um convite especial. Olha só, o Senhor tem convidado você e eu. Ele tem convidado. Eu vim lá do Brasil, do sul do Brasil. Do sul do Brasil. Depois eu vim lá do sul, gente, do final do mundo, tá? Eu vi. Para me comunicar com você, porque nós somos irmãos. Nós fomos chamados para uma mesa só. O Senhor nos tirou da parentela. Vai dizer que você vai passar o final de ano com a sua família, gente. Depois de tudo que você aprende, você consegue se comunicar assim com eles com facilidade, como você se comunica com o irmão em Cristo? Quem daqui consegue? Quem daqui não consegue? Quem daqui vê que é diferente? Graça, eles estão ainda com aquela mesma fala.
Porque se eles não foram nascidos de Cristo, não tem compartilhamento mais de irmão, e são irmãos de sangue. É irmão de sangue, divide a herança, mas quando vão para a sala de Cristo, não tem comunicação. Não comunga, porque você nasceu de novo. Aceita, você nasceu de novo, eu e você nascemos de novo. Nós honramos quem ficou e abrimos a porta para os novos que estão vindo. Por isso que é maravilhoso, né? Eu estava lá com o Fernando e com a Sandra, porque eles são meus irmãos e nós compartilhamos o mesmo espírito. Cada um no seu grau de maturidade. Vamos lá. Uma nova mentalidade. A mentalidade antiga, ela é um pensamento fixo. É difícil para mim, Grace. Eu não mudo. Sempre foi assim. Mas o Senhor nos transiciona para uma mentalidade de crescimento. Olha só, aprendo agora com os meus reinos, com os meus erros. Meu esforço e minha atitude não controlam mais a minha mente. Nós temos um outro mindset, um outro funcionamento. E nessa sala de Cristo, as nossas maturidades, os nossos envolvimentos, eles vão dando o que para nós agora, gente? Ó, sabedoria. Quem aqui tem o dom da sabedoria? Dom da ciência? Sim, a ciência ela é um dom. Por muito tempo, a ciência e a religião, elas ficaram nesse contraponto, né? Mas a ciência também era um dom, um estudo, querer ir atrás, ter conhecimento é um dom. Nós não podemos ficar ignorantes, com o pensamento fixo que não temos mais nada que aprender. Né? Ai, fez o primeiro grau, fez o segundo grau. Graças, já me formei no segundo grau. Parece que já sabe tudo da vida, não é? Gente, quem quer viver até 80, até 90, gente? Quer ser inteligente até lá. Aí eu digo assim, ó, eu quero ser inteligente, um dia eu vou assumir meu cabelo grisalho, porque tá cheio já. Um dia eu vou assumir ele e eu quero ter que a sabedoria ela possa me vestir. Que a sabedoria que excede todo o entendimento, elas possam nos revestir e que todos consigam nos ouvir. Tanto o adulto, quanto o mais idoso, quanto o adolescente, todos possam comer daquilo que eu estou dando. Porque para Deus, gente, não existe distinção de pessoas. Porque um ano para Ele é 1000 anos e vice-versa. Ele não controla o tempo da maneira que nós controlamos. É um outro mindset. A fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimentos de espírito, variedades de línguas, interpretação de línguas, tudo isso está nessa nova mesa. Olha só que tanto alimento, gente. Ai, gente, vocês não ficam... Ai, eu fico assim, ó. Ai, que vontade. Fico com vontade de comer isso. Já pensou? Eu tô aqui falando em línguas e vem o irmão lá com dom e começa a interpretar. E as profecias, e o dom da ciência, e a sabedoria. Imagina esse corpo nos alimentando até a volta de Cristo. Gente, a igreja não é o lugar para nós nos escondermos do mundo. Não é o lugar para a gente colocar filho e dizer assim, vou colocar aqui porque está protegido. A igreja é um lugar de família. Não é só essa separação do mundo, ela é luz para o mundo. Não tem como o Senhor nos esconder quando nós somos achados nele. Quando ele diz assim, ó, eu vou te trocar de cadeira agora. Vou te trocar de cadeira. E agora eu vou te dar uma nova ferramenta. Tu tá pronto? Vai. E não tem a ver com a idade. Davi foi chamado, mas ele foi treinado. E quando Davi foi treinado, ele já não foi treinado no reino dele de tantas pessoas. Ele foi treinado no reino de 10% daquilo que o Senhor estava preparando ele. Você está sendo forjado e forjada. Não despreze as pequenas coisas das quais Deus já está te propondo. Gente, essa conferência de ontem.
Não despreze. Ela é a primeira de muitas. No desprezo, o Senhor está fazendo com vocês como referência. Referências para holandeses, imigrantes, de nações. Vocês têm noção disso? Da excelência que o Senhor está preparando, de algo nobre. Algo nobre, gente. Olha, e eu já vou até aconselhar vocês aquilo que eu trago no meu consultório. Tá mudando de fase? Muda suas vestes agora. Veja com uma roupa lá, ritualize isso. Pega uma roupa no seu guarda-roupa que você tem um apego, mas não combina mais com você. Se ela serve para dar para alguém, dê. Se ela não serve para dar, tira. Tira os apegos do passado. Sabe? Ferramenta isso. Construa isso como um novo tempo. Faça um marco na sua história. Caminhe naquilo que o Senhor tem dado como visão para você. Essa mentalidade de reino, o pensamento, ele é de reino, não cabe mais pensamento pequeno. É pensamento de unidade, tem a ver comigo e com você. Só que se ele tem a ver comigo e com você, entenda, não é porque você tem autorização para entrar numa festa, você pode convidar qualquer pessoa. Ai, vamos comigo, só porque eu gosto de ti. Essa pessoa está preparada? É sensível, busca o Espírito Santo, diz assim, Senhor, quem é que eu preciso convidar? Para estar comigo, para orar comigo, para minha missão. Deixa ele conduzir. Né? Às vezes a mulher que é o marido começa a orar. O meu marido está aqui, tá? Teve um dia que no início do nosso casamento, eu disse assim pro Senhor, ai, Senhor, muda o Leandro. Uma discussãozinha nossa, né? E eu fui caminhar, o Senhor disse assim, Graciela, deixa aí do Leandro, cuido eu. Muda tu. Muda tu. Eu quero que tu mude. Não é do teu jeito, não é da tua vontade. Até porque, olha só, ele e ela é filho de Deus. Deixa o movimento do outro acontecer com naturalidade. Não seja tu e diz assim, eu vou mudar tua cadeira, tá? Te posicione agora desse jeito. Traga liberdade no sentido de escolha para tua casa. Deixa fluir. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Espírito Santo entrar em você e dizer assim, o outro diz assim, ai amor, ai eu também quero. Eu vou contar uma coisa agora, tá amor? Vou te expor. Te expor. O Leandro, ele não é gordinho, né, gente? Ele é magro porque tem uma genética boa. Mas o bichinho come. Vem a mim tudo, né? Não diga não a nada. Come, come, come. Eu assim, amor, cuida da tua alimentação, amor. Não come tudo isso. Tal. E aí eu parei. Não foi, Leandro? Parei. Parei mesmo. Hoje ele é assim pra mim, ó. Olha, Sandra, tua mesa é pura, tá, Sandra? Tua mesa é pura, Sandra. Ele assim pra mim, amor, eu já sei ter que arrumar as mudanças. Falou agora lá atrás. Que foi, amor? A minha alimentação. Nem tudo eu vou botar agora aqui na boca. Nem tudo, eu tô aqui com dor. Isso depois de você de viagem. Só depois. Ele assim, amor, não vou botar tudo mais pra boca. É o movimento dele, é o tempo dele. É o tempo. E nós estamos criando pessoas assim, ó. Ah, se não for assim, tu vai me envergonhar. E a gente bota todo mundo no quadradinho. Não é? Jesus, me livre disso, Senhor. Me livre disso. Pense como um e pense na eternidade. Tudo que nós fazemos precisa ecoar na eternidade. Os apegos, eu vou levar isso pro céu? Gente, eu conheço gente. Gente, eu conheço gente. Que fala assim, ó. Eu não vou ter pra não ter que separar depois e dividir. Tem gente que eu não quero dividir, briga por coisas. Já tá com medo de deixar pro filho. Porque tá pegado o quê? Na herança. Porque se o nosso tempo é só trabalho, 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 como é que ainda tá a nossa mentalidade? Como é que eu vou deixar todo o meu esforço pros próximos que virão? Hã? A nova mentalidade é o que eu estou deixando de legado. Gente, os meus filhos vão estar preparados para o anticristo. Eu falo isso com temor.
Eu estou forjando os meus filhos para saber lidar com o mundo lá fora? Ou eu estou enchendo eles de atividade, de performance, para ser bem-sucedido, só que estão fracos do espírito? Estão fracos, não vão saber lidar com o pecado. Como que nós estamos forjando os próximos que virão após nós? Se eu morrer hoje, como é que ficam os meus filhos? Mas eu construo uma mentalidade de eterno. Eu preparo a minha geração para os próximos que virão. Eu preparo os meus para os momentos difíceis e também para saber lidar com as facilidades. Eu vim para cá, eu falei para vocês, né, gente? Eu exponho muito tudo em mim. Eu vou para as lojas da Europa. A gente tem aquela ilusão. O Senhor já me veio, gente, no avião, assim, ó, profetiza sobre os países. Eu já comecei lá de cima. Senhor, que o céu da Alemanha e a terra da Alemanha encontrem o teu arrependimento e glória esteja aqui. Eu já cheguei no céu da Holanda e profetizando, porque eu tenho eu sei o lugar para onde o Senhor tem me chamado. Eu sei o meu destino, a minha filiação. Então não me perco nem naquilo que é bom e nem naquilo que não é também. Eu preciso saber lidar com as festas, como eu me comporto. Porque a nova mentalidade, ela nos dá esse comportamento de nobreza, gente. Imagina, olha só, nós somos filho do rei. Então nós temos um castelo. Essa sala aqui, Graciela, é a sala da tua parentela. Olha como todos se comportam no final do ano. É bebida, é comparação de primo, o que cada um teve de carro, o que cada um vai fazer de curso. E tem aqui, essa sala, o movimento é esse, Graciela. Ó. A outra sala da tua carreira e trabalho. Aqui é um movimento também muito de comparação, muito de performance. Como é que tu está se comportando nesse ambiente, Graciela? Aqui é a sala da família de Cristo, Graciela. Eu te coloquei aqui. Como é que tu está se comportando aqui? Ó, aqui é a sala da construção das tuas relações. Como é que tu está construindo o teu ambiente na tua casa? O teu sofá, a tua cama, vai celular? Vocês conversam na mesa? Como é que está esse ambiente? Como é que tu está administrando? Gente, nessa hora, já vem umas novas vestimentas, entendendo? Nós precisamos ser intencionais com o nosso tempo. Nós somos filho do rei e isso é uma verdade. Por que que nós vivemos uma miséria, entender? Parece que estamos trabalhando para alguém o tempo todo. Tem um chefe aqui, ó, que diz assim, ó, trabalha de resultado, de resultado, de resultado, de resultado. Enquanto filhos do rei, é só uma administração de tempo aqui, ó. Por que então estamos tanto acelerados? Eu entendi hoje que nem de carro eu preciso, gente. Basta ter uma bicicleta. E o sinal aqui é assim, ó. Né, ô Fernando? Quem vai para a direita é isso aqui. Quem vai para a esquerda não precisa nem da buzina. Porque uma mentalidade de organização, as pessoas são educadas. Basta um governo bom. E nós fomos chamados para governar. Faz sentido? Nós precisamos ter essa mentalidade de governo, pensar grande, né? Ó, mentalidade, o reino de Deus é grandioso. 10 espias tinham mentalidade pequena e 2 uma grande mentalidade. Números 13, 25, 33. Depois vocês podem ler. Ó, Deus transicionou a mentalidade de Abraão. Gênesis 15, 5. Ele transicionou da parentela e ele foi para onde? Para uma nova terra. Olha a visão. E ele estava numa parentela, gente, que eles tinham tudo muito do bom e do melhor. Só que os irmãos e os pais não tinham a mentalidade de Cristo. Deus chamou Abraão, ele foi sensível a essa voz. Eles tinham outros deuses. Deus separou. Ele transicionou a mentalidade dele, conquistando novas terras. Pense como unidade de Deus. É paz. Deus é paz. É uma nova família. Aqui, olha só, nesse ambiente aqui,
O maior precisa ser servo do menor. Totalmente diferente do que eles ensinam para nós na mentalidade mundana. Interrogou os discípulos. De que discorreis pelo caminho, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior e o menor. Marcos 9, 33 e 34. Não existe impossível para os que têm a mesma linguagem. Unidade. Gênesis 11, 6. Se nós tivermos unidade aqui, gente, só basta ter unidade. É tão simples, mas é tão extraordinário. Basta termos unidade na nossa casa. O que acontece, não sei se eu consigo fazer isso aqui, não vai dar. O que acontece é que tem homem, tá? Que ele anda assim, ó. Vou botar. Aí, ele é. Não tem a ver sobre a tua tarefa. Tem a ver sobre andar junto. Quando nós entendermos isso, a gente descansa. Porque o primeiro chamado é para a unidade. Tem gente que diz que, mas a minha parceira não quer, ela atrapalha o meu ministério. Quem disse que tem que ir? Será que Deus quer? Se o primeiro é unidade de família. Eu tenho temor, gente, no que eu falo sobre isso, de verdade. Porque assim, ó, será que? Eu fico imaginando. Antibíblico isso não é. Porque em nenhum momento Deus disse assim, ó. Vai, tenha ministério e deixa marido, deixa esposa, deixa os discípulos. Tinha Pedro, que ele tinha uma esposa, não era verdade? Mas quem assistiu The Chosen? Mostra Pedro, muitas vezes tendo que voltar para estar com a esposa. E Jesus entendia isso, porque ele tinha família. Os outros, eles caminhavam numa outra liberdade. Porque era a cadeira deles. Só que tinha unidade nos dois. Ela entendia isso. Por isso que primeiro é a unidade. Então revelem, se consertem nesse lugar. Muitas vezes eu com meu marido, assim, ele, muitas vezes, não todas as vezes, o Leandro sempre me abençoou. Sempre. Cada movimento que eu fazia, Graça, vai, Deus te abençoe. Mas nem sempre ele tinha a mesma mentalidade que eu. Mas nós tínhamos o princípio de unidade. E muitas coisas, ele como empresa, às vezes eu não tenho a mesma mentalidade que eu. Ele não tem a mesma mentalidade que mim, ele tem uma coisa maior, ele pensa, eu fico com medo. Ai, meu Deus. Mas já pensou, tem unidade. Dá conselho, mas vai, abençoa. Unidade. Porque não tem a ver com o que eu faço, mas é como eu faço. E isso é saudável para os filhos, gente. Se é saudável para os filhos, vai ser saudável para a igreja. Não é a igreja primeiro e depois os filhos. Não é a família de Cristo primeiro para depois os filhos. Infelizmente, é a mesma ideia que nós estávamos lá como empresa. Primeiro a empresa, depois os filhos. Não é? E não pode ser primeiro o ministério e depois os filhos. Não, só está trocando de lugar. E agora nós estamos mais evangélicos, né? Mais crentes. Não, mas é para Deus. Como que se... Gente, se não tivesse igreja, se não tivesse esse templo aqui, aonde que a gente estaria? Aonde? Em casa, não é? Na casa. Daí ia acabar a nossa vida? Será que Jesus não ia voltar mais? É simples, né? Gente, o reino de Deus, ele é simples e ele é excelente, tá? A vida, ela é simples, mas a visão é excelente. Esse pensamento de eternidade é naquilo que é importante e eterno. Eu estar com vocês aqui, para mim, é eternidade, porque eu estou aqui semeando palavras de eternidade, a sustentabilidade. Se o teu pé te faz tropeçar, corte. Marcos 9, 45 e 46. Qual o comportamento que nós precisamos eliminar da nossa vida?
Quais os hábitos que a partir de agora, nesse novo ambiente, a gente precisa eliminar que não é eterno? Para onde nós estamos indo? Requer de nós uma vida mais leve. Ai, gente, uma vida mais leve. Essa nova mentalidade que o Senhor tem dado como acesso para nós, essa purificação que envolve renúncias do nosso ego. Até porque o nosso ego, onde ficam as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, foram agora transicionadas para essa vontade coletiva. Para esse pensamento de unidade coletivo, começando na nossa primeira mesa, na construção dos nossos relacionamentos. O pensar na cruz, essa renúncia do ego, né, do reino pessoal e das preferências pessoais. O jovem rico, ele rejeitou o reino por aquilo que é transitório. Eu coloquei aqui carreira. Eu também posso colocar ministério, se for possível. Porque se eu vim para a Europa, eu deixo conta sem pagar. Se eu deixar os meus filhos lá sendo abusados, para que vale meu ministério? Para que vale meu ministério se eu não tenho caráter com as minhas contas? Compromisso. Se eu sirvo de tropeção para os outros? Eu entendo, meus irmãos, que para mim estar aqui, eu preciso ser diligente. Eu preciso ter um cano limpo para vocês. Porque se eu penso em eternidade, para que vale eu ganhar admiração e perder o reino no céu, gente? Entendeu? Que vai valer eu ter admiração aqui e perder o melhor que há de vir? Porque o meu pensamento é morar com Jesus eternamente. Eu não quero trocar. Eu não quero trocar nada por isso. Eu não quero trocar nenhuma admiração. Nada, nem dor. Eu troco. Nem falta de perdão eu quero trocar, gente. Eu quero ficar leve e livre. Eu quero ficar leve e livre para que o melhor ainda está por vir sobre nós. Então nada na minha mochila pode ficar. As renúncias do meu ego, das injustiças. Injustiças familiares. Talvez você ficou com menos do que o seu irmão. E você ainda está com aquela luta da injustiça. O Senhor tem uma nova mentalidade, um novo reino, novas heranças. Novas heranças. Novas heranças. Pense de uma maneira próspera. O reino de Deus, ele é abundância de qualidade de vida. Ele é abundância de qualidade de vida. Tenha ideias de prosperidade, seja criativo. O Senhor é criativo, gente. Deus é criativo, não é? Olha para a natureza. Olha a riqueza. Deus, ele é nobre, é excelente. Ele é exigente, ele é detalhista. Então tudo é detalhe. Quando nós cuidamos da organização com excelência, nós mostramos o Senhor na excelência daquilo que a gente faz. Porque ele é excelente. O diabo, ele é porco, ele é catinguento, ele é nojento, não é, gente? Ele já tem cara, eu nunca vi ele. Mas ele tem cara de feio. Ele tem cara de catinguento. Porque só, onde tem sujeira, tem iniquidade. Vai dizer que maconha não é uma catinga, gente. Bafo de cachaça, não é catinguento? Cigarro, não é catinguento? É coisa de Deus. Fica aquele bafo. Não escovar o dente, é coisa de Deus. Andar tudo desleixado, é coisa de Deus. Vocês imaginam Deus porco, gente? Não, perfume, gente, perfume das flores. A água limpa. Tudo contempla o Criador. Por isso que eu gosto de dar cheirosa, gente. Porque contempla Cristo. Eu gosto de andar bem vestida. Com aquilo que eu posso. Não para ficar endividada. Porque eu quero agradar os olhos de quem me vê. A questão é na minha mentalidade. Eu dou honra quando eu preparo a mesa. Quando eu dou o melhor, eu estou dando honra porque é um reino. Mentalidade de reino, de excelência.
Deus é criativo. Nós precisamos rejeitar esse espírito de miséria que há em nós e que não é de nós. Nós somos resultado, sim, do que pensamos. Provérbios 23, 7. Depois eu vou deixar a palestra aqui, tá? Vocês podem dividir com os irmãos para pegar todas as referências bíblicas. Eu não quero perder tempo. Não é perder tempo, a gente não perde, né? Mas eu tenho um curto espaço de tempo. Provérbios 23, 7. Aplique os princípios da semeadura. Lucas 6, 38. Para mim terminar. Tá na hora, né? Prepare o seu ambiente para a glória de Deus. Prepare a sua casa para a glória de Deus. Se prepare para a glória de Deus. Seja alguém que ande preparado ou preparada. Prevenido, não andemos distraídos. Nós não podemos andar distraídos. Mas Deus tem algo preparado para nós. E nós precisamos estar aptos, acessíveis, sentados na cadeira do aprendizado, aonde a humildade, a nobreza, ela enriquece a nossa alma. Preparados para os convites que o Senhor tem projetado para nós. Usamos isso com autoridade para lidar tanto com os pequenos da fé, que ainda estão imaturos, mas para lidares também com os maduros, que a gente possa entrar nesses corações com a paz, a excelência, a nobreza, a humildade, a sabedoria. Todo o alimento que está onde? Disponível aonde? Na mesa de Cristo. Amém? Eu quero agradecer vocês como igreja. Eu quero dizer para vocês que vocês têm o meu coração. Viu? Obrigada, obrigada, obrigada. A Andréia cuidou tanto detalhe, gente. Ela preparou uma bolsa para mim com todos os detalhes que eu ia precisar aqui na Europa. Eu nunca me senti tão amada. Porque nós somos filhos e filhas do mesmo rei. Cada um de nós estamos nos estágios, mas nós vamos para o mesmo propósito. Nós estamos no mesmo navio. Alguns estão remando, outros estão fazendo algumas mesas para tudo dar certo, outros estão ali discipulando, encorajando para que não desista, não pule do navio. Não despreze a sua mesa. Não despreze as suas habilidades. Não despreze nada daquilo que o Senhor tem dado a você. Precisamos tirar esses níveis de comparação da parentela, do nosso passado, essa mentalidade sendo desconstruídos para nós andarmos nesse nível de reino. Amém, Jesus? Vou fazer uma oração e nós vamos terminar. Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai. Porque aqui, Senhor, Tu é o cabeça, nós somos filhos numa horizontal, nessa igualdade que nos deixa em unidade. Nos permaneça no Seu amor, Pai, agora com uma visão de nações, mas que comece primeiro em nós, através de nós, na mesa, no altar da nossa casa, aonde nós levantamos as nossas primícias. Que o nosso comportamento lá, ele possa estar adequado à sua filiação. E esse entendimento que ecoa para todas as outras salas, a nossa carreira, o nosso trabalho, o nosso ministério, e que não haja mais comparações, mas a unidade, porque servimos a um só Deus.